Graça e paz sobre a vida da igreja, amém? Amém. Queria compartilhar a palavra hoje que tem a ver, né, com o tempo de ceia que a gente vai ter aqui hoje, né, primeiro domingo. Então, eu queria te convidar a abrir a sua palavra em Romanos 12, versículo 1. Sabe que o dia, né, a palavra de Deus nos ensina que a gente deveria se reunir, trazer à memória esse momento da ceia, esse tempo que a gente tem para refletir a respeito daquilo que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz e a promessa e privilégio da salvação, né, como os irmãos compartilharam aqui hoje, porque é um privilégio mesmo. E assim, eu acredito que esse dia é um dia de... não só esse dia, mas é um dia que a gente é desafiado a refletir um pouquinho mais a respeito da nossa vida, a respeito do nosso testemunho, a respeito das pessoas que a gente tem perdoado, amado, a respeito dos nossos amigos, da nossa casa, da nossa família. E eu queria aproveitar esse dia de ceia para que a gente pudesse fazer essa reflexão junto, a respeito de como é que tem sido, né, o nosso partilhar daquilo que a gente tem recebido de Deus. E a gente tem entendido a ceia muito mais do que um dia que Deus separou para que a gente estivesse aqui para comer de um pão. Por mais que às vezes existe esse equívoco, né, na vida de alguns que acham que a ceia é o momento que a gente separou para que a gente pudesse se alimentar e se fortalecer para enfrentar um mês ou para passar outras semanas, como se esse pedaço de pão fosse, né, um remedinho, né, milagroso para deixar a gente mais forte, como se fosse isso. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que na verdade esse pão ele quer nos lembrar e nos animar que na verdade nós também devemos repartir nossa vida e oferecer a nossa casa, a nossa família, também para que seja alimento para as pessoas e para aqueles que têm andado com a gente. Então é nesse sentido que eu queria que a gente refletisse aqui nessa noite. Em Romanos 2 diz, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos lá agora em 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que a gente quer exercitar aqui nessa noite. A gente quer trazer a nossa memória, muito mais do que um momento, como um momento às vezes até religioso, um momento que às vezes a gente entende só como algo tradicional na nossa vida, mas celebrar esse momento também como um momento de reflexão na nossa vida, nos desafiando a viver não só a palavra aqui de Coríntios, mas a palavra de Romanos, que nos ensina que nós devemos oferecer também a nossa vida, o nosso corpo, como um sacrifício vivo. Eu tinha até refletido a respeito disso. Quem estava aqui na minha última pregação vai lembrar disso, que a gente falou sobre, né, o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre os nossos sentimentos, e o quanto que é importante a gente cuidar disso, não só para a gente cuidar de nós mesmos, mas para que a gente esteja pronto também para cuidar do outro, para dar um bom testemunho, para ser eficaz na vida do outro. E é exatamente por isso que a gente muitas vezes tem deixado de oferecer a nossa vida, para que a nossa vida ajude o outro, para que a nossa vida auxilie o outro, para que a nossa vida abençoe, para que a nossa vida sirva, para que a nossa vida seja o amigo do outro, seja o esposo, a esposa, o pai, o filho, e cumpra, né, esse chamado de ser um sacrifício vivo mesmo, e viver todos os dias em prol daqueles que a gente ama, e não só daqueles que a gente ama, mas de todos aqueles que têm estado conosco. E aí eu queria compartilhar uma palavra, vamos lá em Levítico agora, rapidinho.
Então aqui em Levítico 21 a gente vai ver um pouquinho a respeito da vida de Arão e dos sacerdotes que Deus estava separando para cumprir um papel lá no templo, para cumprir um projeto de Deus, uma função de Deus lá naquilo que Deus havia determinado. Às vezes quando a gente lê muitos textos aí do Velho Testamento, a gente fica de certa forma meio que confuso e às vezes a gente não tem um discernimento daquilo que Deus pode nos falar e nos ensinar a respeito de tanta coisa. Mas ainda no raciocínio de que Deus é aquele que cuida não só do nosso corpo físico, mas aquele que cuida dos nossos sentimentos, emoções, do nosso caráter. Então eu queria usar esse texto aqui de Levítico para que Deus também nos ensinasse como igreja hoje, aqui no ano de 2013, a respeito das coisas que a gente precisa ser instruído para que a gente também cumpra o nosso papel em sermos os sacerdotes na casa de Deus. É como a Eliane compartilhou aqui, no sentido de entendermos o nosso papel como igreja, de termos essa responsabilidade de sermos igreja e cumprir o nosso papel na vida das pessoas. Então Levítico 21 diz assim, no versículo 17: Dize a Arão: nenhum dos teus descendentes, nas suas gerações em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Nenhum homem, caso tenha algum defeito físico, se chegará, nenhum homem que seja cego, coxo, desfigurado ou deformado, nenhum homem que tenha o pé quebrado ou a mão quebrada, ou for corcunda, ou anão, ou que tenha qualquer defeito dos olhos, ou sarna, ou impingens, ou testículos esmagados. Nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem um defeito, e por isso não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém não se aproximará do véu nem do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, eu, o Senhor, que o santifico. Aqui a gente vê um monte de defeito físico, né? Eles estavam lá falando para aqueles que eram sacerdotes escolhidos para servir o pão naquele que era o lugar de habitação de Deus, o templo de Deus. E ainda hoje a gente sabe que há um lugar de Deus na nossa vida. E a gente entende que esse lugar de Deus somos inclusive nós, que nós somos o templo de Deus. Ainda hoje a gente precisa entender que há uma responsabilidade e um privilégio para a gente cumprir também um papel de sermos sacerdotes na casa de Deus e termos esse chamado e essa vocação de também oferecermos o pão para as pessoas e alimentarmos as pessoas, ensinarmos elas e dar uma palavra, enfim. É claro que nós somos privilegiados em comer desse pão. Eu sempre costumo falar isso, que não tem problema, às vezes, a pessoa tomar a decisão na sua vida de simplesmente se alimentar desse pão. E a gente sabe que algumas pessoas fazem essa opção de entenderem a palavra e às vezes frequentar a igreja e às vezes serem assíduos na igreja, às vezes serem fiéis naquilo que elas decidiram lá quanto a sua vocação, mas de certa forma não se envolvem e não querem ensinar, não querem liderar, às vezes não querem, alguns até serem instrumentos de certa forma. Mas eu creio que a maioria aqui tem tomado um passo além, né? E não só do que se assentar aqui todos os domingos para receber uma palavra ou para ouvir algo, mas a gente entende até como um ministério, como igreja, que nosso desafio é muito mais do que a gente ficar aqui pregando para alguém que queira simplesmente ouvir uma palavra todo domingo. Mas é desafiar as pessoas para que elas entendam que elas também têm um desafio, têm um chamado, têm uma vocação. Que cada um de nós aqui tem o seu papel, o seu chamado e a sua vocação dentro do corpo da igreja. E aí é interessante essa palavra, que a gente sabe que é um desafio para a gente querer ensinar algo para alguém. Então a gente está aqui falando de ceia, e a gente falou lá em Romanos que muito mais do que querer algo que nos supre, que nos satisfaça, o nosso desafio também é oferecer agora a nossa vida como um sacrifício vivo às pessoas. A gente sabe que isso exige de nós, e isso cobra mudanças em nós.
para que a gente consiga realmente, de fato, sermos sacerdotes que, de fato, têm oferecido e compartilhado e alimentado as pessoas com aquilo que têm recebido de Deus. E aí eu quero usar esse texto para que a gente possa refletir a respeito de algumas coisas que precisam mudar na nossa vida, para que a gente consiga ser eficaz no sentido de partilhar o pão que nós temos recebido de Deus. Porque assim, se tem alguma dúvida que eu não tenho no meu coração, é de que cada um de nós tem recebido de Deus. Então, como nosso irmão testemunhou aqui, cada dia nós somos surpreendidos porque, sejam os nossos problemas pequenos ou grandes, sejam os nossos desafios os mais diversos possíveis, eu creio que todo mundo aqui tem um testemunho para contar a respeito de quanto Deus tem sido fiel, o quanto Deus tem nos honrado, o quanto Deus tem nos abençoado. E só pelo fato de nós estarmos aqui hoje mesmo, isso já é um testemunho para nós. E nós poderíamos não estar. Nós não poderíamos não ter o privilégio de estarmos aqui. Nós poderíamos não ter o privilégio de desfrutar a saúde que nós estamos desfrutando aqui. Enfim, então, não há ninguém aqui que não tenha recebido algo de Deus. Não há ninguém aqui que não tenha nada hoje para compartilhar com as pessoas a respeito daquilo que Deus tem semeado na sua vida e tem entregado a você. Amém? Amém? Amém. Então, em Levítico, ele fala a respeito de algumas características físicas, e aí, é claro que a gente não vai se ater aqui, querido, em falar sobre o modelo físico, porque nós, como igreja, a gente não crê nisso. Que algum defeito físico hoje seja a impossibilidade de alguém oferecer e ser um sacerdote na casa de Deus. Então, a gente começar a olhar uns para os outros, a gente pode até achar alguém no nosso meio que seja manco, ou que tenha o seu pé quebrado, ou quem sabe tem um problema de visão. Mas esse problema físico hoje não é impedimento para ninguém aqui deixar de cumprir o seu papel enquanto sacerdote de Deus. Eu quero que você entenda isso. Mas eu quero aproveitar esse exemplo e essa palavra de alguns exemplos físicos para que a gente entenda que às vezes o nosso coração, a nossa alma, nosso espírito tem sofrido dessas mesmas doenças e desses mesmos problemas e que de certa forma também tem nos impedido de cumprir o nosso papel enquanto aqueles que oferecem o pão de Deus. Amém? Então, quando a gente fala de cegueira, não tem problema que sejamos cegos fisicamente. Mas às vezes a gente tem deixado de oferecer o pão porque tem nos faltado visão. E aí eu não sei qual que é a visão que Deus tem dado para sua casa. E qual que é a visão que Deus tem falado com você. Mas o que a gente precisa rever em nós é se realmente hoje, nós enquanto homens, mulheres, enquanto casa, enquanto família, se temos uma visão. Se temos uma visão para a nossa vida. Então qual que é a visão que Deus tem te dado? Quando você fala do seu ministério, qual que é a visão que Deus tem dado a você e a sua casa? Quando Deus fala a respeito dos seus filhos, qual que é a visão que Deus tem te dado a respeito dos seus filhos? Ou quando a gente fala de trabalho, qual que é a visão que você tem tido lá no seu trabalho? Porque de fato nós, para que possamos oferecer o pão de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres de visão. Vamos lá em Mateus, no capítulo 15. Mateus 15, versículo 14. Então diz assim: deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. A gente sabe que existem inúmeras pessoas hoje que sofrem dessa cegueira espiritual. Paulo mesmo disse que houve um momento na sua vida em que ele teve a revelação de Deus quando ele teve as escamas dos seus olhos caídas.
E a gente sabe que muitas vezes a gente não tem a revelação plena da vontade e de tudo aquilo que Deus pode cumprir na nossa vida, porque nos falta visão. Porque em alguns momentos a gente tem sido cego naquilo que é realmente a revelação de Deus para a nossa vida. Então, para a gente oferecer o pão para alguém que tem sofrido de uma cegueira, a gente não pode ser cego. Mas a gente precisa ter uma visão de Deus, uma visão de reino, uma visão para que a gente possa guiar essa pessoa no caminho no qual ela deve andar. A gente viu aqui, lá no Levítico, falando a respeito daquele que é desconfigurado. Você pode até olhar para o lado aí hoje e achar que alguém é um pouco feio, né? Esteticamente não te agrada tanto. Não vale só com seu esposo que sua esposa. Mas quando a gente fala de desfigurado, querido, é que muitas vezes a gente tem perdido a nossa forma e a nossa forma em relação ao caráter que Jesus gostaria de implantar na nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Efésios, vamos lá, Filipenses, capítulo 2. Pensa no capítulo 2, versículo 4. Diz assim: não atende cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Querido, essa foi a forma eficaz de Jesus, para que Ele pudesse nos comunicar tudo aquilo que era a vontade de Deus para a nossa vida hoje. E muitas vezes a gente tem se desconfigurado no sentido de não assumirmos para a nossa vida, para o nosso caráter, essa forma que na verdade consiste em uma forma de esvaziarmos de nós mesmos e tomarmos o caráter de Deus em nós. Então, de certa forma, no reino, muitas vezes nós somos desconfigurados, porque temos buscado a nossa própria vontade, temos buscado os nossos próprios desejos, às vezes não temos sido tão humildes, às vezes temos sido arrogantes, às vezes presunçosos. De certa forma, isso, quando a gente analisa o caráter de Jesus, isso é ser desconfigurado. É assumir uma forma de vida, um caráter que não corresponde à forma e o caráter de Deus na nossa vida. Os desconfigurados também não conseguiam oferecer do pão. E se a gente hoje não assumir essa forma e o caráter de Jesus, a gente também não vai conseguir, querido, oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo para as pessoas. Está entendendo? O que é ser desconfigurado? A palavra diz lá em Levítico também a respeito do pé quebrado. Fala também a respeito do coxo. Vamos lá ainda em Filipenses, um pouquinho para frente, no capítulo 3. Versículo 12. Vamos dizer assim, não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E quantas vezes a gente não tem assumido um pé quebrado na nossa vida? Ou quantas vezes a gente não tem assumido um comportamento que é um comportamento coxo, deficiente de alguma forma? Que muitas vezes tem tanta coisa acontecendo e
tantas oportunidades que passam por nós, e às vezes a gente assume uma postura de andar devagar demais, ou de não prosseguir e avançar naquela que é a direção que Deus tem nos dado. E a gente espera, sabe-se lá o quê? A gente não anda, sabe-se lá por quê? Mas o fato é que às vezes a gente engessa nossos pés, a gente fica sentado numa cadeira, às vezes paralisados, paralíticos, coxos, com os pés quebrados, e não avançamos naquilo que Deus deseja que avançamos. Então, reflita na sua vida o quanto você tem avançado. Enquanto você tem avançado na sua vida. Ou quantas vezes você tem quebrado os seus pés para que você não ande. Quantas vezes você tem assumido que você já tem alcançado tudo na sua vida, que você já atingiu tudo que precisava atingir, e que agora então você pode enfaixar os dois pés ou ficar sentado numa cadeira de rodas e não prosseguir para o alvo, para aquilo que Deus tem separado para a sua vida. Então, aquele que tem um pé quebrado e é coxo também, é impossibilidade de oferecer o pão. Porque, afinal de contas, as coisas precisam andar na nossa vida. As águas precisam mexer na nossa vida. Então, quando a gente for desafiado em algo, a gente precisa ter os pés daqueles que anunciam a paz. E firmar os nossos joelhos trementes, como diz a palavra. Para que a gente ande, para que a gente avance, para que a gente não seja um paralítico espiritual, estagnado na nossa vida. Porque às vezes a gente é tão acomodado, querido, que a gente prefere ficar com o pé quebrado, do que sofrer o risco de ter que correr e avançar em algo da nossa vida. Do que correr o risco de ter que correr mais uma maratona. Você está entendendo isso? Olhe para os seus pés nessa noite. E reflita se de certa forma você não tem quebrado os seus próprios pés para que você não tenha que andar na sua vida. Ou quais desculpas da sua vida têm sido os restos dos seus pés? Porque às vezes a gente engessa os nossos pés com as nossas desculpas. Às vezes gestos diferentes, né? Mas gestos, de certa forma, enfaixam os nossos pés. A palavra de Deus fala sobre a mão quebrada. Vamos lá em Atos. Atos no capítulo 20. Então diz assim: vós mesmos, versículo 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram que me era necessário, e aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Querido, aquele que tem a sua mão quebrada também não está apto para oferecer do pão, até porque as suas mãos são enfaixadas. Então reflita na sua vida também quantas vezes você tem enfaixado as suas mãos para as pessoas. Quantas vezes a gente tem tido a mão quebrada para, quem sabe, orar para alguém, às vezes clamar para que haja cura, às vezes impor a mão para que haja libertação, às vezes oferecer a mão para que haja uma mão de amigo, às vezes oferecer a mão para que haja mantimento para aquilo que não tem. Quantas vezes a gente tem enfaixado as nossas mãos e a gente tem assumido um comportamento de alguém que tem as suas mãos quebradas, impossibilitadas de abençoar o outro. Resumindo, querido, quantas pessoas a gente tem abençoado? O que Paulo está falando aqui é algo imprático, né? O que Paulo está falando de sustento, Paulo está falando de necessidade, Paulo está falando de pessoas que muitas vezes não têm o que comer.
E a gente conhece essas pessoas. A gente sabe quem são elas. O problema é que às vezes a gente prefere enfaixar as nossas mãos a ter que partilhar um pouco daquilo que a gente tem recebido do Pai. A palavra de Deus fala, além da mão quebrada, fala sobre o corcunda. Então vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Coríntios 4, versículo 8. Então diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Isso tem algo que às vezes tem nos impedido, querido, de oferecer o pão, é o nosso desânimo. E geralmente quando estamos desanimados, a gente tem a tendência a olhar para baixo. Olhar para o nosso umbigo, olhar para a nossa carência, olhar para a nossa dificuldade. E às vezes somos corcundas porque estamos olhando para nós mesmos. E às vezes não levantamos a nossa cabeça, os nossos olhos para olhar naquilo que é a direção, naquilo que é o caminho, naquilo que é o chamado, naquilo que são as pessoas, naquilo que é a visão de Deus. Quantas vezes as pessoas têm chegado diante de nós e têm nos encontrado desanimados, curvados, corcundas, voltados para nós mesmos, para o nosso desânimo, para a nossa preguiça. E a palavra diz que ainda que perplexos, ainda que perseguidos, nós não devemos, com tudo isso, assumirmos essa postura corcunda na nossa vida, de estarmos desanimados, de estarmos oprimidos. A palavra diz lá em Mateus que a gente tem o privilégio de se achegar diante de Jesus, porque Ele é aquele que toma o nosso jugo e o nosso fardo pesado, exatamente para que nós não nos tornemos pessoas corcundas, curvadas, cansadas, desanimadas. E às vezes as pessoas olham para nós e vem desânimo, vem cansaço, vem preguiça, vem uma pessoa corcunda. E nós devemos levantar, né? Os nossos olhos, a nossa cabeça, porque Deus é aquele que tem que tirar de nós o peso que Ele sabe que a gente não consegue carregar, Ele tem que tirar de nós o peso que Ele sabe que tem pesado na nossa vida. A questão é se a gente também tem simplesmente nos conformar com isso, né? Porque tem pessoa que gosta de assumir às vezes essa postura de sempre estar olhando para baixo. Amém? Amém. A palavra fala sobre o anão. Quando a gente fala sobre anão, a gente pensa sobre imaturidade. Será que a gente tem crescido no reino? Será que hoje eu sei mais do que eu sabia há um ano? Será que hoje eu tenho conhecido mais a palavra do que eu conhecia há um ano? Será que eu tenho crescido mais do que eu havia crescido há um tempo? Ou será que a gente também tem uma paralisia, né? A gente parou de crescer, a gente parou de amadurecer, a gente parou de buscar em Deus maturidade. Na nossa fase adulta, chega um momento que a gente para de crescer, né? Em Deus não. Porque a cada dia que a gente investe em buscar de Deus, nós somos mais maduros, nós somos mais experientes, nós somos maiores, não segundo a nossa capacidade, claro, mas segundo aquilo que Deus opera e cumpre através de nós. E às vezes a gente tem sido anão, porque a gente tem deixado de crescer. E às vezes a mesma postura que a gente tem assumido hoje diante de uma situação é a mesma que a gente assume, querido, há 10 anos. Porque até hoje a gente não amadureceu em Deus. Vamos abrir lá a palavra em Efésios 4.
Efésios 4:13. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquilo que é o cabeça, Cristo. Então, querido, a vontade de Deus aqui, cresçamos. E realmente um anão, querido, o imaturo, ele tem dificuldade em oferecer do pão. Até porque isso exige dele maturidade, para lidar com a imaturidade do outro. Que muitas vezes a gente justifica ser anão a imaturidade do outro. E a imaturidade do outro, querido, não nos exime da maturidade que precisamos ter e assumir na nossa vida. Então, às vezes, você tem sido anão. Porque às vezes você tem lido pouca palavra de Deus. Que às vezes você tem meditado pouco. Às vezes você tem orado pouco. Às vezes você tem buscado pouco de Deus. Às vezes você tem buscado pouco ter um pleno conhecimento de Deus. Às vezes você tem buscado pouco a unidade da fé, a unidade com o Espírito Santo. E às vezes por isso você tem sido imaturo e anão, e dificuldade em repartir a sua vida com o outro. A palavra de Deus fala também a respeito da impingem. Para quem não sabe, isso é uma ferida, um tipo de ferida de pele que algumas pessoas têm. E quantas vezes a gente não tem cuidado da nossa ferida? A gente sabe que cada um aqui tem uma história de vida. Às vezes cada um foi criado em situações, em lares diferentes, em que em algum momento foi frustrado, foi ferido em algo na sua vida. Todos nós somos assim. A gente sabe que algum dia algo nos machucou, às vezes algum dia algo nos feriu, no nosso casamento, às vezes, enfim. E será que a gente tem tratado a nossa ferida? Ou será que a gente tem cultivado essas feridas dentro de nós? E continuado a ser expressão e a revelação daquilo que são as nossas frustrações, das nossas feridas, enfim. Porque às vezes a gente vê muitas atitudes nossas, queridos, reflexos das nossas feridas de alma, daquilo que ainda não foi tratado em Deus. Às vezes a nossa agressividade, às vezes a nossa falta de educação, às vezes a nossa aspereza com as pessoas, enfim. Às vezes isso é um reflexo, às vezes até um pedido de socorro de um coração que tem estado ferido e que não tem sido tratado. Quantas vezes a gente é dodói e a gente está lá com algo para resolver com o nosso irmão e a gente não trata e prefere cultivar uma ferida em nós? Aí a palavra também fala sobre a sarna, né? Sarna é aquela doença de pele que geralmente a gente pega de cachorro, de animal, que a pessoa não para de se coçar. Engraçado que a palavra diz que o sacerdote que tinha sarna, ele não poderia oferecer do pão. A gente tem que se coçar também, né? Às vezes a nossa língua tem coçado bastante. Às vezes a gente tem que falar demais. Às vezes a gente não tem tido reverência até, né? A gente não tem tido honra com a nossa palavra. Em alguns momentos, quem sabe, a gente não tem tido temor, né? Com aquilo que a gente fala a respeito do outro, com aquilo que a gente fala a respeito da igreja, com aquilo que a gente fala até a respeito do nosso cônjuge. Somos sarmentos às vezes, né? Às vezes tem gente que gosta de falar. E a palavra fala que aquele que refreia a sua língua já tem algo resolvido na sua vida. E às vezes a gente precisa refrear mesmo a nossa palavra, né? A maneira como a gente fala uns dos outros, a maneira como a gente fala daqueles que convivem, né, conosco todos os dias.
Vamos lá em Tiago, no capítulo 1. Versículo 26, diz assim: se alguém cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. É interessante porque, para quem te ofereça o pão, querido, a gente não está falando de religiosidade aqui. Então, aquele que tem o privilégio de entrar lá no Santo dos Santos, na intimidade com Deus, e o privilégio não só de receber, mas de repartir da sua vida, de repartir da palavra de Deus e ser eficaz no seu ministério, querido, não são os religiosos, mas são aqueles que têm essa saúde espiritual, não religiosa. Aqueles que cuidam dos seus olhos, aqueles que cuidam dos seus ouvidos, aqueles que cuidam das suas emoções e tratam suas feridas, aquele que refreia a sua língua e deixa de se coçar, aquele que tira o gesso do seu pé para que possa andar, aquele que firma os seus joelhos, aquele que tira o gesso das mãos. Amém? E para acabar, a palavra fala sobre os testículos esmagados. E aí não é novidade para ninguém que testículo fala a respeito de fertilidade, fala de multiplicação. O testículo é a virilidade do homem, né? Aquele que garante ao homem reproduzir, aquele que garante ao homem ter filhos. E aí, a palavra de Deus fala que aquele que tinha os seus testículos esmagados também não podia servir do pão. E aí, você, inclusive mulher, reflita na sua vida então o quanto você tem sido fértil, ou quanto a sua fertilidade tem sido esmagada. Que às vezes nós não temos oferecido pão porque nós temos nos tornado, de certa forma, inférteis diante de Deus. E aquele que é infértil não tem autoridade para realmente oferecer e partilhar do pão. Amém? Vamos se ficar de pé. Vou chamar o Vini aqui, que anda. Cá, amigo. Todo mundo, né? E aí nós vamos ceiar agora. Mas eu queria que antes da ceia a gente fizesse uma oração aqui. Para que a gente buscasse cura nessa noite a respeito das nossas dificuldades, a respeito daquilo que a gente precisa mudar na nossa vida. Então, se tem faltado visão, se tem faltado disposição para você, ou se às vezes hoje você tem se visto como alguém corcunda, às vezes com o pé engessado, às vezes coxo, às vezes cheio de pigem, cheio de sarna. Querido, eu não sei aquilo que tem te impedido de partilhar a sua vida como um sacrifício vivo diante de Deus. Mas o que eu sei é que, graças a Deus, e por isso que é interessante a gente ouvir essa palavra lá do Velho Testamento, mas a gente medita nessa palavra já tendo a convicção e a certeza no nosso coração de que Jesus veio para que houvesse cura em nós. Então a gente olha para os nossos defeitos, até físicos, e a gente não se preocupa com eles. Ou às vezes a gente olha para esses defeitos da nossa vida hoje, a gente também tem que se preocupar com eles. Porque graças a Deus a gente vive hoje um ambiente, a gente vive um privilégio de vida, que Deus ele nos cura disso. Então eu sempre falo, lá em Minas a gente ouvia muito ditado, né? De que pau que nasce torto nunca se endireita. Mas em Deus, pau que nasce torto sempre se endireita. Desde que haja disposição no seu coração para se endireitar e para mudar. Então eu queria que você orasse aí
sua vida hoje. Eu não sei qual que é o seu defeito. Eu sei qual é o meu. E cada vez que eu leio essa palavra, eu reflito a respeito daquilo que são os meus desafios. Eu queria que você meditasse a respeito dos seus. Que o nosso desafio, como o mesmo compartilho aqui hoje, querido, é que a gente seja uma igreja que tenhamos autoridade, né, de repartir a nossa vida como um sacrifício vivo, para que realmente outras pessoas se achem nesse lugar. Eu sei que tem muitas pessoas aqui hoje que têm inúmeros desafios na sua vida. E assim, que a gente não tenha medo disso. A gente não tenha medo do lugar para onde Deus vai nos levar, para as situações que Deus vai proporcionar na nossa vida. Mas que a gente reconheça essa necessidade na nossa vida em mudar, para que a gente cumpra o nosso papel, amém? Pai, muito obrigado por esse dia, por essa noite. Queremos mais uma vez dizer, Deus, que somos privilegiados de estarmos aqui na sua casa. Deus, nesse lugar de cura. Deus, nesse lugar onde nós temos o privilégio de mais uma vez, Deus, sermos confrontados pela sua palavra. Deus, sermos confrontados pelo Senhor que nos ama. Deus, e que quer, Deus, plantar em nós desse caráter, Deus, dessa vocação, desse chamado de repartirmos da nossa vida como um sacrifício vivo. Deus, para que a gente reparta mesmo o pão que o Senhor tem nos dado, o alimento que o Senhor tem nos dado, a palavra que temos recebido. Deus, com as pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta. Deus, em nome de Jesus, dê visão a nós. Deus, que não sejamos homens e mulheres cegas. Deus, nos ensina nessa noite a quebrar os gessos que têm enfaixado as nossas mãos, para que elas possam servir. Deus, em nome de Jesus, ministra o nosso coração, para que possamos, Deus, abrir mão dos gessos que têm enfaixado os nossos pés, que tem sido, Deus, a desculpa para que não prossigamos. Mas que possamos, Deus, andar, Deus, ir para frente. Deus, queremos reconhecer, Deus, aqui que tem sido pesado para nós. Deus, para que nós não sejamos como aqueles desanimados, preguiçosos, para que não sejamos, Deus, corcundas, com peso, que olham, Deus, para baixo, que olham para si mesmos, mas que possamos, Deus, erguer a nossa cabeça, os nossos olhos e olhar, Deus, na direção que o Senhor tem nos dado. Queremos, Deus, pedir para que o Senhor possa sondar, Deus, o nosso coração e nos cura, Deus, das nossas impingens, das nossas feridas, das nossas frustrações, quaisquer que sejam, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ser pessoas resolvidas, pessoas que, independente daquilo que viveram um dia, são pessoas, Deus, resolvidas. Pessoas que entendem o seu caráter, que entendem a sua vocação, que entendem, Deus, o seu desafio. Deus, nos ensina a ser pessoas sábias com as nossas línguas. Deus, tira de nós a palavra que não edifica. Tira de nós aquele comentário, Deus, que não promove. Deus, tira de nós a palavra de reclamação. Palavra, Deus, que não anima o outro, que não edifica o outro, que não abençoa o outro. Que possamos, Deus, contaminar uns aos outros com ânimo. Deus, e não com fofoca, com maledicência. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, Deus, a experimentar disso. A experimentar, Deus, de um caráter de alguém que se esvazia de si mesmo. Deus, que abre mão de toda arrogância, de toda altivez, de tudo, Deus, comportamento que não é condizente, Deus, com
mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que se esvaziou, que se humilhou, que foi eficaz na vida dos outros. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa também, Deus, nos fazer homens e mulheres férteis, Deus, na sua presença. Para que não tenhamos, Deus, os nossos testículos esmagados. Para que não sejamos, Deus, homens e mulheres inférteis diante do Senhor. Mas que possamos sim, Deus, produzir frutos e multiplicarmos, Deus, na nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Possamos, Deus, gerar filhos. Que possamos, Deus, lançar sementes. Que possamos, Deus, ser frutíferos em tudo. E para que possamos, Deus, viver a palavra lá de Romanos, que somos um povo que não se conforma com esse mundo. Deus, um povo que não se amolda com os padrões desse mundo. Mas um povo, Deus, que experimenta a boa, Deus, a perfeita, Deus, e a agradável vontade de Deus, sendo, Deus, expressão de um sacrifício vivo, Deus, para todos aqueles que estão à nossa volta, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina, Deus, a viver para esse mundo, a viver, Deus, para as pessoas desse mundo. Deus nos ensina que nós não estamos aqui para oferecer um sacrifício morto às pessoas. Nós não estamos aqui, Deus, para oferecer a nossa morte para esse mundo. Mas estamos aqui, Deus, para oferecer a nossa vida, os nossos dias. Pai, em nome de Jesus, nos dê essa clareza na nossa vida. Se respiramos é pelo Senhor. Deus, se enxergamos é pelo Senhor. Deus, se estamos vivos é pelo Senhor. Deus, se andamos é pelo Senhor. Porque somos privilegiados, Deus. Deus, se hoje temos o que vestir, se hoje temos o que comer, se hoje temos onde morar, Deus, é pelo Senhor. Que o Senhor nos lembre, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, que se estamos vivos é para que possamos experimentar dessa vocação e realmente sermos sacerdotes, Deus, nesse mundo, oferecendo, Deus, desse pão, que na verdade é o próprio Senhor, é o pão vivo, que desceu dos céus, para que fosse repartido a todos os homens, Pai, em nome de Jesus. E nessa noite de ceia, Deus, haja essa reflexão em nós, de que algo precisa ser mudado em nós.